E aí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre um compilado de histórias de ficção científica que vão desde viagens interplanetárias até inteligências artificiais muito loucas, até você poder escolher como vai ser seu filho. E essas histórias eu li num livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é o Forward, que foi lançado originalmente em 2019, com o mesmo título em inglês, que traz aqui 6 autores super renomados aí de ficção científica, fantasia, e que eu vou ler o nome deles para vocês ficarem aí por dentro, porque eu não decorei. Entre eles tem o Blake Crouch, a N.K. Jemisin, a Veronica Roth, o Amor Towles, o Paul Tremblay e o Andy Weir. Mas antes da gente dar sequência à nossa resenha, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Curte, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. E também, se já tiver link aí de compra na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição. Se você puder comprar com o meu link, ajuda bastante ali no livro. Contextualizando então um pouquinho sobre o que é essa coletânea de 6 contos, o Blake Crouch aí escreveu um conto lá em 2019, ele estava viajando com a esposa dele pelas montanhas, assim, super chique, e eles estavam conversando sobre aí algumas inteligências que apareceram, alguns desenvolvimentos da ciência, e eles começaram a falar ali sobre como as pessoas que desenvolvem essas tecnologias não sabem exatamente aonde elas vão levar, né? Como elas podem ser criadas com intuitos super ingênuos e acabar sendo, sei lá, super armas aí, né? Tipo, de bomba atômica, né? E tudo mais. E, enfim, ele decidiu então escrever um conto que falasse sobre isso, sobre o impacto, né, na vida das pessoas de uma tecnologia nova. E, junto com tudo isso, ele convidou aí alguns autores para escreverem então contos com essa temática aí sobre o impacto na vida das pessoas que as tecnologias novas acabam trazendo. Então eu vou falar um pouquinho de cada conto, sem spoilers, é claro, mas para dar uma destrinchada aí do que eu achei de cada um. E o primeiro conto, então, é o Summer Frost, que vai ser do próprio Blake Crouch, inclusive é o maior conto aqui dessa coletânea, e que a gente vai acompanhar aí uma garota, né, uma mulher, a Riley, que ela acabou descobrindo que ela, talvez inconscientemente, criou uma inteligência artificial dentro de um jogo ali, né? É aquele jogo de tiro, enfim, de mundo ali que as pessoas jogam. E dentro ali do jogo ela descobriu um NPC, né? Uma NPC, né? Que é uma personagem mulher, que acabou desenvolvendo uma inteligência artificial. Inclusive, enfim, ela passa ali o jogo, conversa com a personagem, ali logando, manda umas perguntas, ela responde. Enfim, é muito bacana esse começo aí dentro do mundo dos jogos. E só que esse momento aí, nesse desenrolar aí, ela vai acabar criando quase que uma obsessão por esse personagem, por essa inteligência artificial, e vai acabar, inclusive, impactando na própria vida pessoal dela. Foi uma história que eu gostei bastante, eu acho que é o tipo de história que funciona, conversa bastante com a gente aí, né, no mundo atual, dos joguinhos de celular, de videogame, de computador e tudo mais. Claro que não é um tema assim super novo, né? A inteligência artificial eu acho que já traz diversas outras histórias de robôs que ganham consciência e tudo mais, mas eu acho que foi super bem trabalhado porque vai ir por um outro lado aqui. Uma das coisas que eu achei bem interessante é que o Blake Crouch talvez se importou em trazer um pouco mais de representatividade para a história, já que aqui é inclusive uma mulher que desenvolve essa inteligência artificial e ela também tem um relacionamento, né? Ela é casada com uma outra mulher, inclusive elas vão acabar tendo ali um filho ao decorrer da história. Eu achei isso muito legal porque traz assim, quando eu comecei a ler o conto parece que já é meio automático, né? Até pra mim, esperar que seja um cara que esteja ali conversando, que esteja falando com uma personagem e no fim é uma mulher, o que é super da hora. Esse conto do Blake Crouch lembra que eu leio ficção científica talvez não tanto assim, porque geralmente são leituras pra mim pelo menos incômodas e de certa forma com uma pegada meio triste, porque aqui ele vai falar um pouco sobre como criações ali que são feitas até nesse caso aqui meio que sem querer, né? Mas mesmo as com querer, digamos assim, acabam tendo más intenções por trás, não necessariamente de quem fez, mas das pessoas que estão envolvidas, da empresa que está envolvida, das grandes corporações. E é o que vai acabar acontecendo com essa história aqui, né? As decisões que são tomadas não são as decisões que a personagem que criou ali queria ter tomado. Então, eu acabo terminando essas histórias meio bolada, assim, com a vida, e com aquelas teorias da conspiração. Mas, enfim, foi uma história super da hora. Inclusive, o final foi bem legal, bem diferentão, então recomendo. O segundo conto é A Pele de Emergência, da N.K. Jemisin. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Enfim, que vai trazer uma história que é meio confusa no começo. A gente sabe que tem um agente ali que ele tá viajando pra Terra. A Terra
Basicamente teve um momento aí que não deu muito certo e as pessoas saíram da Terra, né? Teve um pedaço da civilização que foi morar em outro lugar e esse agente está voltando lá na Terra para coletar algumas coisas que a gente não tem muita noção do que está acontecendo. Mas enfim, ele vai chegar lá e vai ver que as coisas na verdade são bem diferentes do que o pessoal contava na Terra dele, digamos assim. Ele esperava encontrar uma coisa e na verdade encontrou outra totalmente diferente. Confesso que eu comecei essa história meio confusa, assim, meio achando tipo, quê? Eu não tô entendendo nada, porque a gente tem acesso basicamente ao que esse personagem está ouvindo. Ele tem um ponto, então, em que ele está ouvindo as instruções ali das pessoas que estão falando com ele, e também ele está escutando os diálogos, né, das pessoas que ele acaba cruzando ali na Terra. E você não tem acesso às falas dele, por exemplo. Então é muito interessante porque você é narrado, né, em segunda pessoa, então é como se você fosse ele e estivessem falando com você. O que é bem confuso, mas conforme vai passando você vai vendo, puta, que ideia da hora. Pra mim foi de longe o conto dessa coletânea mais criativo, porque ele vai te dando pistas do que vai acontecendo, ele vai te explicando aos poucos o que aconteceu e o que está acontecendo, o que esse personagem está pensando. E de uma forma assim que não é tudo de mão beijada, tudo super explicativo, ele vai dando aos poucos, ele vai largando e deixa diversas outras questões abertas, já que é um conto bem pequeno e que eu acho que é muito inteligente e talvez vai demandar um pouco mais de atenção. O que eu gostei também é que é um episódio específico, num mundo específico, que abre, assim, um leque de histórias, de diversas outras histórias desse mundo. Então, se um dia a autora quiser, né, continuar a fazer alguma coisa com essa história, talvez seja parte de outra história dela, não sei porque eu não li nada. Mas, enfim, gostei bastante. O final, ele é bem aberto, mas ele é muito inteligente, muito legal, enfim. Foi o meu conto preferido dessa coletânea. Inclusive, já coloquei alguns livros da autora aí na minha wishlist. O terceiro conto é A Arca, da Veronica Roth, que é aí a escritora de Divergente. E aqui a gente vai ter contato com uma terra que está quase acabando. Há uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, os cientistas descobriram que um meteoro ia colidir com a Terra, ele estava na rota da Terra. Então eles começaram a se preparar, né, fazer um plano de evacuação. As pessoas, inclusive, já saíram da Terra. O que ficou para trás são alguns cientistas ali que estão selecionando algumas espécies ali da fauna e da flora, enfim, para levar junto, né, para colocar em arcas, né, que a gente chama de arcas, mas enfim, em naves, para evacuar a Terra. Então a gente já está acompanhando aqui uma cientista, né, acho que é floriculturista, eu não lembro como é que exatamente o termo que ela usa, enfim, que está separando ali algumas espécies para levar, então, junto nessa evacuação. Esse foi um conto que eu achei assim meio blé, porque ele não vai pra muito lugar. Até tem ali um pouco de discussão assim, sobre a personagem, um pouco do passado dela, porque todos os cientistas que estão ali envolvidos nessa expedição em específico são cientistas que não têm pais, né? São, digamos assim, não têm família, são pessoas sozinhas que justamente, né, se der ruim, ficaram pra trás e não deu mais ruim, que triste, né? Mas enfim, tenta discutir um pouco sobre o passado dela e tudo mais. Mas assim, não vai pra lugar nenhum, não chega em lugar nenhum. Eu só fiquei assim, tipo, ok. E é claro, vai trazer um pouco ali sobre a luta, sobre a solidão, sobre não desistir, sobre acreditar em um futuro, né? Um futuro melhor, mesmo quando as coisas estão assim tão graves. Mas ao mesmo tempo não me cativou, não me comprou, então só não me importei muito. O quarto conto é o Você Chegou ao Seu Destino, do Amor Towles, alguma coisa assim. E a gente vai acompanhar um cara, então, que ele foi ali para uma clínica de fecundação a pedido da sua esposa para dar uma olhada, uma analisada, para entender como funciona essa empresa que é super diferentona. E ele acha que vai chegar lá para escolher assim, eu quero que o meu filho seja loiro, quero que ele tenha olho azul, sei lá, quero que ele, sei lá, não sei, uma menina, um menino, enfim. Mas ele vai chegar lá e descobrir que, na verdade, ele pode escolher muito mais sobre a vida da criança, inclusive, basicamente, ele traçar quase que toda a sua vida. Eu achei bem interessante a proposta desse conto, porque ele vai justamente para aquela parte da ficção científica que vai discutir, a ficção científica, né, a ciência vai em encontro com a moral, né, até que ponto você tem esse direito de escolher, né, sobre a vida de outra pessoa, quem ela vai ser, o que ela vai fazer e tudo mais. E ao mesmo tempo também vai discutir, né, sobre, ok, você tem um filho, você tem uma pessoa que é uma pessoa nova, um outro indivíduo, e como assim, né? Você quer saber tudo que essa pessoa vai fazer, né? Até que ponto isso não vai frustrar você e a pessoa, digamos assim, né? Acabou as surpresas, então qual a diversão de tudo isso, né? Eu acho muito legal quando traz isso, né? Que se aplica diretamente à nossa vida de agora.
E tem uma parte super legal no começo que ele vai traçar alguns perfis de possíveis filhos, né? Alguns dos possíveis perfis do futuro filho ou filha dele. E, enfim, é bem interessante, assim, ver como ele poderia ser e tudo mais. Achei essa parte legal. Mas, assim, da metade pro final, pra mim o conto se perdeu muito. Daí bate ali a paranoia no cara e tudo mais. Mas, assim, não vi muitas coisas sendo discutidas, muitas coisas sendo aprofundadas. E, sinceramente, no final, assim, me senti meio burra, porque eu acho que eu só não entendi. Mas tudo bem, quem sabe um dia aí alguém me explica e eu fico... O quinto conto, então, foi a última conversa do Paul Tremblay, que vai trazer um cara aqui que, basicamente, o que a gente sabe? Que ele acordou, ele tá num lugar, ele tá escuro, ele não sabe onde ele tá, ele não sabe quem ele é, e tem uma voz falando com ele através de um alto-falante. E a gente vai acompanhando, então, ele se recuperando e tudo mais, e descobrindo mais sobre onde ele tá, o que tá acontecendo e tudo mais. Eu não vou entrar realmente em nada dessa história, porque eu acho que é extremamente legal você descobrir junto com o personagem. Inclusive, é uma das propostas, eu acho, desse conto, porque você tá ali junto com ele e você vai descobrindo as coisas aos poucos junto com o personagem. Esse foi um dos meus contos favoritos também, eu achei super legal, porque ele vai trazer aqui algumas discussões da ficção científica também, mas de um modo super mais intimista, uma coisa assim mais sobre como isso afetou o indivíduo em si, assim, claro que dentro de um contexto maior, de algo que aconteceu mais extraordinário, mas focando ali na vida de uma pessoa. Não vou, de novo, entrar muito no mérito para não dar spoiler, mas que eu achei muito legal essa abordagem. Gostei também das respostas que ele vai trazer ali no final, né, do conto e da discussão que ele levanta, outra discussão assim mais envolvendo a moral também, que é muito legal, que é muito bacana e, enfim, traz ali um pouco mais de dor, solidão e tudo mais, que eu gostei bastante. Inclusive, desse autor eu já até comprei um livro desde presente pro Arthur, que chama Na Escuridão da Mente, se eu não me engano, que promete ser aí um dos livros de terror mais bizarrados aí da vida e que eu já estou bem curiosa aí pra conhecer. E o último, mas não menos importante, conto é o Randomizando, do Andy Weir. Eu não sei exatamente como fala, tá, pessoal? Então me desculpa se eu falar errado. Mas, enfim, aqui a gente vai conhecer, então, uma passagem, né, de um cara que ele tem um cassino e ele tem algumas máquinas que são máquinas de Keno. Eu, sinceramente, não sei o que é, mas pelo que entendi, basicamente é como se fosse, acho que um bingo, assim, pelo que dá pra sacar ali. Que são um jogo que vai sortear alguns números e as pessoas podem ou não ganhar. E acontece que foi lançada uma super nova tecnologia que chama o computador quântico, que esse computador aí é todo diferentão e calcula as coisas diferentes, e que com esse computador novo, provavelmente alguém conseguiria acessar então esses computadores dessas máquinas de Keno e descobrir quais seriam as sequências de números aleatórios, que não são tão aleatórios assim, que vão ser gerados, enfim, e desbancar o cassino. Então um dos caras avisa o dono, fala, ó, realmente vai dar ruim, você vai ter que trocar, enfim, tudo mais, tá? E, enfim, tudo isso envolvendo esse computador quântico vai gerar altas confusões. Eu gostei bastante desse conto porque tem aí um pé, digamos assim, um pouco mais terreno do que os outros, talvez, né? Não sei exatamente. E que é coisas que talvez poderiam acontecer, não essa super, assim, tecnologia misteriosa e tal. Mas, enfim, que cada vez avança mais e realmente podem ser que algumas coisas venham a ser descobertas e tudo mais. Então, gostei bastante dessa ideia mais terrena e acho que traz aí esse mundo dos jogos que também é super legal. Eu achei um pouco dos personagens meio caricatos e, assim, as motivações deles são bem aleatórios e tudo mais. Mas, enfim, achei que a saída final do conto foi bem legal, uma sacada bem da hora. E, de novo, aí vai trazer um personagem mulher que, assim, é a pessoa mais inteligente do conto. Então, eu gostei bastante dessa abordagem. E também gostei de saber bastante que o autor também é programador, ele era programador antes de se dedicar totalmente à escrita, né, largar tudo só para escrever, mas ele já foi programador, então traz aí um pouco sobre o mundo que ele conhece. Eu achei super da hora. E já coloquei na minha wishlist também o Devoradores, ou Devorador de Estrelas, que parece bem legal e promete. Essa foi uma coletânea de contos que eu gostei bastante, eu acho que traz aquela sensação de que eu tenho que ler mais ficção científica, que é algo que eu gosto bastante, que talvez às vezes é meio incômodo, meio triste, mas que eu gosto bastante. E eu acabei dando para essa coletânea, então, 4.5 estrelas, porque teve aqui contos muito bons. Teve dois ali no meio que eu não gostei muito, mas todos os outros foi, assim, super da hora. Então, fica aí minha indicação. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você tem vontade de ler essa coletânea. E se tem vontade, se você conhece esses autores, se você já leu, se você já gostou, deixa aqui indicações também, que é sempre bom, né, pra gente conhecer pessoas novas e tudo mais. E a gente se vê, então, por aí.